Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao nosso programa diário sobre análise técnica. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro. Ontem foi feriado, a Bolsa de Valores não funcionou e hoje nós voltamos aí pós-feriado com uma movimentação bastante forte na Bolsa de Valores, uma alta volatilidade no mercado. Hoje pela manhã tivemos o payroll, a relação de empregos nos Estados Unidos veio um pouco abaixo do esperado e o mercado também veio digerindo aí as movimentações que nós tivemos na Bolsa ontem nos Estados Unidos. Bom, eu vou falar aqui para vocês um resumo de como foi a semana do índice, do dólar, vamos analisar os juros futuros e também algumas ações que despertam a minha atenção. Bom, qualquer dúvida, se tiver interesse de olhar algum papel, comente no vídeo aqui embaixo que vai ser um prazer responder no próximo vídeo. Lembrando, os gráficos que eu vou olhar aqui serão analisados gráficos semanais, onde a gente vai ter aí uma sensibilidade um pouco mais de médio prazo para a Bolsa de Valores. Gostaria de convidar você ainda, se não é inscrito no canal, clique no botão esquerdo aí ao lado do vídeo e inscreva-se no canal para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo no nosso canal. E também, se possível, deixar seu like aí, vai ser de grande valia pra gente. Bom, eu tive alguns pequenos imprevistos aí com a minha planilha e tudo mais, mas eu já em breve voltarei a colocar o nome e a cotação dos papéis. Só para reforçar, se você olhar aqui em cima no cantinho, ao lado esquerdo está escrito IBOV, que é o ticker do papel, tá certo? Bom, vamos lá então analisar o índice Bovespa. O índice Bovespa nessa semana, uma desvalorização de 2,8, uma queda bastante acentuada para o mercado, conforme eu comentei no último programa nosso sobre análise técnica, me incomoda esse gráfico mensal do índice Bovespa. Eu acredito que nós poderemos ter aí até uma movimentação em queda para as próximas semanas, até mesmo para os próximos meses, ou até mesmo um movimento lateral. Então, o índice Bovespa na semana fechando com uma queda. Se a gente for analisar isoladamente o pregão de hoje, a gente teve um doji em cima de um suporte. Há a possibilidade do mercado também ter definido um fundo aqui no curto prazo. O rompimento da máxima de hoje sinalizaria uma alta para o Ibov até a região dos 77.000 e 400 pontos. Então vamos ver como o mercado tenderá a se comportar. Semanal indicando para baixo, tá? Até aqui a casa dos 70 mil e o diário sinalizando um possível repiquezinho. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Dólar futuro, mais uma semana de alta, subindo aí 2,5% ao longo da semana, uma alta bastante expressiva. Se a gente for levar em consideração, o dólar teve aqui o seu rompimento de resistência em 13.200 e já está 3.330. O próximo nível de resistência importante do dólar fica lá em 3.400, que seria esse próximo topo. Da forma que está estruturado, tem espaço ainda para o dólar continuar o seu movimento de alta. Vou colocar aqui, aproveitar o juros futuro DI1F23. Olha a formação do juros futuro saindo dessa consolidação aqui do curto prazo. Perceba que o mercado rompe esse nível de resistência. Semana de forte alta para os juros, 4% de alta. Na semana após aí a redução da taxa de juros. Então, da forma que está estruturada, sinaliza um possível movimento de alta. Se eu colocar aqui uma projeção de Fibonacci, topo com fundo, eu vou perceber que até 10,32, ainda um leve respirozinho para cima poderia funcionar. Vou passar aqui agora por algumas ações. Primeiro, Banco do Brasil. Semana passada, Banco do Brasil me fez um candle vendedor. Essa semana, uma forte queda de 8%. Perceba que Banco do Brasil está perdendo uma região importante de suporte, o nível de resistência anterior sendo testada. E agora aqui eu vou ficar de olho com uma possibilidade de queda até a média de 21 período. Se a gente for analisar, apesar da queda um pouco mais acentuada ao longo da semana, ainda há um espaço para uma queda das ações do Banco do Brasil até 33, onde poderia segurar a primeira retração de FIBO, mas eu acredito que aqui até 31,50, média de 21 períodos e retração de 50% de Fibonacci. BRML3 é uma ação em que começa a chamar minha atenção para uma compra. Eu tenho aqui um topo em 15,40 e um fundo que foi estabelecido nesse cenário. Se eu pegar aqui a retração de FIBO entre fundo e topo, eu vou perceber que as ações elas estão na retração de 61,8 em R$ 12,60. O que seria natural aqui agora? O mercado tentar formar algum candlezinho comprador, algum candle de reversão nesses níveis de preço, e aí sim
ter um espaço para um repique, levando em consideração que a tendência no curto barra médio prazo é de alta. Se a gente for levar em consideração o diário, olha essa forte movimentação de queda que tivemos aí praticamente no último mês de negociação, uma desvalorização de 20%. CCRO é uma ação que chama minha atenção caso venha a romper 18,90. Romper nesse patamar é uma sinalização positiva. Atenção aqui a CSN, gráfico semanal. CSN também, uma forte queda ao longo da semana, 12,47%. Eu vou pegar aqui a relação do fundo com o topo, tá? E vou perceber que as ações elas estão na retração de 61,8% de Fibo. Não contente só com Fibonacci, eu tenho mais alguns pontos de suportes aqui importantes. Quais são eles, Danilo? Eu tenho aqui uma referência de fundo, eu tenho aqui uma referência de topo, eu tenho aqui uma referência de topo, e eu tenho também agora a minha média de 21 períodos, perdão, de 200 períodos no gráfico semanal. Então, da forma que está estruturado, CSN poderia até interromper essa queda e ter um leve movimento de repique, levando em consideração que a tendência do médio prazo é de alta. Se eu colocar no gráfico diário, perceba que a importância do lugar do gráfico diário que as ações elas estão, e eu tenho aqui a formação de quase num martelinho no gráfico de hoje, tá? Então muita atenção CSN para a próxima semana. Uma ação que eu gosto muito é a ação da direcional. A ação da direcional nós comentamos o rompimento dessa estrutura de consolidação. O mercado sobe, o mercado corrige, me faz aqui um candlezinho de indefinição na média de 200. O rompimento da máxima dessa semana é um cenário de alta, lembrando que o mercado subiu, passamos agora por um período de correção e teríamos aí um espaço para uma tendência de alta no curto prazo. Então muita atenção aí com as ações da direcional engenharia, papel muito interessante que me chama a atenção. Dtex, Duratex, gráfico semanal, as ações passam por uma consolidação, resistência bem importante em R$ 10,40. Eu tenho aqui o movimento sobe, o movimento de correção, tá? O que sinaliza aí o mastro bandeira, rompimento de 10,40, teremos a confirmação desse nível de resistência. Embraer comentamos muito bem aí a região dos R$ 15, um ponto para a gente pensar numa compra. Essa semana, na realidade hoje, né, Embraer está subindo bem forte, hoje 5%, depois de ter caído bem forte, 20%, tocou nesse nível de suporte em 15%, agora acredito que as ações teriam espaço para subirem até R$ 18,80, pensando no cenário de consolidação das ações da Embraer. Even 3 é uma outra ação aí do setor real estate que volta a entrar no meu radar. O mercado subiu, tivemos uma forte movimentação de correção, a média de 21 períodos se aproximando. Eu tenho topo, referência de preço por aqui. A região dos R$ 5,00, R$ 4,90 poderia ser um ponto de suporte e aí sim o mercado tentar voltar a subir. Então atenção aí, R$ 5,00 para pensar em montar uma posição em Even 3. GGBR4, vamos lá GGBR. GGBR está num cenário muito delicado, tá? Primeiro, eu tenho uma importante região de suporte sendo testada. Primeiro, eu tenho aqui um fundo anterior, eu tenho aqui um topo anterior, um fundo anterior, eu tenho aqui um outro topo anterior, eu tenho uma referência de topo que foi rompido e passou a ser suporte, e agora vem no suporte. Então a região de 10,40, na minha leitura, é uma região importantíssima, tá? Importantíssima, dada por antigas patamares de topos e fundos, e agora a GGBR vem tocar nesse nível. Então o que eu acredito? Se o mercado ficar acima desses 10,40, teria espaço para buscar primeiro esse topo na casa de R$ 12,00, depois teria espaço para buscar aqui 13,40. Sobe e depois ele poderia subir. Esse seria o cenário, um cenário positivo, se as ações não perderem 10,40. Cuidado! Por quê? Porque se eventualmente GGBR no gráfico semanal ela perdeu 10,40, nós teremos essa seguinte informação: cai, corrige, e aí as ações poderiam voltar e perderem aqui 10,40, formar um pivô de baixa. Então, abaixo desses 10,40, se eventualmente perder, o que eu vejo aí seria um cenário de queda até R$ 9,00. Estou falando de uma possível desvalorização de 12%. Então, perceba que as ações elas estão num cenário aí
na minha leitura, é um cenário bastante delicado, GGBR. Gráfico diário, tá, esse foi o gráfico semanal. Gráfico diário da GGBR já tem um cenário um pouco mais atrativo. Tá? Percebam que as ações elas tiveram um forte movimento de queda nos últimos 5 pregões, 16% de variação negativa, e hoje me forma um belo de um martelo, que é um padrão de reversão. Então percebo que o mercado tocou nesse suporte, veio tocar nesse suporte, o rompimento da máxima de hoje no próximo pregão é um argumento para compra com o stop aqui abaixo e ele poderia voltar para os R$ 12. Então, o gráfico diário dando uma movimentação de alta, enquanto o semanal tem um cenário de muita atenção. HBOR 3, tá? HBOR me faz um candlezinho de indefinição em cima de um suporte, é um ponto que eu acho muito importante. Rompimento da máxima dessa semana, cenário positivo para buscar 2,65. Hipermarcas, cenário de consolidação, rompimento de 35 e 15, mercado teria que sobe, passa por um período de correção e aí sim teremos aí uma possível formação de mastro e bandeira. Atenção ao rompimento de R$ 35,15, uma sinalização positiva para hipermarcas. Continuando, tem aqui o Banco Itaú. Banco Itaú pela terceira semana consecutiva em queda, essa semana caindo 4%, e começa a chamar atenção. Tá? Eu tenho aqui uma região de topo com topo e Itaú sinaliza uma leve movimentação de queda até R$ 40, tá? Chegando aqui, a gente vai experimentar aí algum candlezinho comprador, eu vou experimentar alguma sinalização de alta, sobe, corrige, tem ainda um espaçozinho para continuar caindo e aí depois a gente vai passar aí por um possível movimento de alta. Acredito que a semana que vem teremos uma semana um pouco conturbada ainda. Gráfico semanal de JBS. JBS é uma ação que particularmente ela está no meu radar e que eu gosto bastante. Ela tem aqui um viés de baixa, tá? Eu vou pegar aqui um cenário de fundo com topo e eu vou perceber que as ações da JBS elas estão exatamente na retração de 61,8. 7,22, mercado sobe, uma possível correção, e eu vou aguardar algum candle comprador nesse cenário de preço para iniciar aqui um possível pivô de alta. Então aqui poderia ser o calcanhar do pivô e nós teremos aí uma movimentação denominada como onda 3 em JBSS. Croton, atenção às ações da Croton, quarta semana consecutiva em queda, eu tenho anteriormente um topo que foi testado como resistência, mercado sobe, corrige e agora eu vou esperar aí uma movimentação de alta em Croton, tá? O rompimento da máxima dessa semana configuraria o rompimento do martelo, então cenário positivo para buscar aí 21,50. Mills 13 é uma outra ação que me chama muita atenção. Depois de passar por uma movimentação de queda, toca aqui na média de 21 períodos, linha de tendência de alta passando por aqui. Poderia até colocar também as retrações de Fibo. Liga o fundo com topo, retração de 50% sendo testada e 61,8 de Fibo. Então atenção, rompimento de 4,50 é compra, stop abaixo de 4,20, primeiro alvo aí na casa de R$ 5,20, 1003. Petrobras, atenção a Petro. A Petrobras essa semana me faz um candlezinho de indefinição, denominado como Doji, bem próximo ao nível de resistência. Percebam que temos aqui topo anterior e eu vou ficar de olho como? O mercado sobe, o mercado perdendo mínima poderia cair até buscar a média de 21 ou passar por um período lateral. Então muito cuidado, Petrobras, candle de indefinição perto de um nível de resistência bem importante. RADL, Raia Drogasil. Olha que bem interessante esse rompimento de RADL. As ações sobem 2% nessa semana, rompendo aqui o primeiro nível de resistência. E sim, tem espaço para continuarem subindo no curto prazo. Se eventualmente quiser trabalhar para um position, compra aí na máxima dessa semana em 8,70, stopzinho, perdão, R$ 80,70, o stopzinho abaixo desses 76,30. Bem interessante, RADL. Taesa, atenção aqui ao setor de energia, tá? Depois de uma forte queda, Taesa vem tocar numa região importante de suporte, ok? Tem aqui algumas referências de preço e me faz um dojizinho também, o que é um candle de indefinição.
esse candle ele sinaliza a exaustão desse movimento de baixa. Eu vou ficar de olho no rompimento da máxima dessa semana, poderíamos ter aí uma movimentação positiva. O mercado cai, toca aqui e teria espaço para voltar a subir. Não contente com o nível de suporte, eu traço uma retração de Fibonacci. Topo com fundo, está aqui exatamente retração de 50% de Fibo sendo testada em Taesa. Olha que bacana, eu lembro de ter comentado TOTOS alguns programas anteriores. Olha que bonito rompimento bem bacana mesmo em 32,30. Um candle comprador convicto, tá? Fechando próximo à máxima. Volume financeiro acima da média, é um belo de um rompimento, é um papel possível de ser trabalhado uma posição, tá? Compra aqui na região dos 33,70, o stop na região dos 31,30, alvo no curto prazo em 38,20. As ações da TOTOS aí teriam espaço para subir em 14% no curto prazo. Usem 5, as ações da Uzi Minas caíram essa semana bem forte, quase 10%, terceira semana consecutiva em queda. As ações chegaram a acumular uma desvalorização de 25%. Cenário delicado. Uzi Minas veio tocar numa importante região de suporte. Nós temos aqui o cenário 1. Toca suporte, poderia voltar a tocar na resistência em 10,50. Então toca suporte, toca resistência, tá bom? Então vamos ficar de olho aí em Uzi Minas. Vale 3 segue dentro da sua movimentação indefinida ainda. No gráfico semanal, sugere uma alta se romper aqui R$ 34,00. Próximo ponto de parada ficaria na casa de 35,70. Esse é o primeiro ponto, rompimento de 34. Tomaria um pouco de cuidado se as ações perderem aí R$ 31,50. Abaixo desse suporte, as ações da Vale, elas eventualmente formariam aí um pivô de baixa, com a possibilidade de testar o próximo nível de suporte. E Valide, me chama muita atenção no gráfico semanal, as ações caíram, candlezinho comprador, média de 21, eu poderia pegar aqui fundo, ligar no topo, retração de 50%. Esse aqui é um papel bastante interessante para montarmos uma posição, tá? Rompimento da média, rompimento da máxima em 18,92 é uma compra, o stop abaixo desses 17,70 e alvo aqui em R$ 21,30. Gostaria de agradecer a você pela companhia, desejar um excelente final de semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até mais.